Olá a todos, veremos nesse vídeo o modelo da partícula na caixa. Trata-se de um modelo mecânico quântico com real aplicação na estimativa e na compreensão de uma ampla variedade de fenômenos físico-químicos, dentre os quais as propriedades espectroscópicas de polienos conjugados, as propriedades físico-químicas de gases ideais, a estrutura de banda de metais, entre muitas outras propriedades. Igualmente importante é o fato de que o desenvolvimento desse modelo permite que muitos conceitos mecânico-quânticos importantes sejam ilustrados. Vamos a ele. Bem, nesse modelo, uma partícula se movimenta em uma caixa unidimensional de comprimento A. A grande característica é que dentro da caixa o potencial é nulo, ou seja, nenhuma força age sobre a partícula. Por outro lado, externamente à caixa o potencial é infinito. Para x menor que zero ou x maior do que A, o potencial é infinito. Isso significa que a partícula está confinada dentro da caixa e dela, portanto, não pode sair. E nós queremos resolver esse sistema. Isso significa encontrar a função de onda que descreve o sistema, bem como a energia da partícula. Em geral, quando há uma descontinuidade do potencial, como é o caso, potencial aqui é infinito, aqui é zero e aqui é infinito, é conveniente segmentá-lo e tratar suas partes constituintes individualmente. Assim, a região do espaço associada a x menor que zero, nós denominamos de 1, aquela entre 0 e A nós denominamos de 2, e para x maior que A, de 3. Nós começamos então determinando a parte da função de onda que descreve a região 1, π1 para x menor que zero. E para tal, nós iniciamos com a equação de Schrödinger, que é a equação de alto valor para a energia total. O termo de energia cinética, energia potencial, aplicados na função de onda, resultando no produto da energia pela função de onda. Como nós já vimos, para x menor que zero, o potencial é infinito. Nós substituímos o potencial na equação de Schrödinger e a expandimos. O termo de energia cinética agindo sobre a função de onda e energia potencial agindo sobre a função de onda. Nós então reunimos os produtos envolvendo o π1 e então multiplicamos os dois membros dessa igualdade por menos 1. Reconhecemos que infinito menos e é infinito. E como queremos determinar π1, o isolamos. Assim, π1 é dado pela derivada segunda de π1 multiplicado por uma constante, mas dividido por infinito. Então, π1 é igual a zero. Ou seja, a parte da função de onda que descreve a região do espaço para x menor que zero é igual a zero. E esse resultado era justamente o esperado, desde que a partícula está confinada dentro da caixa. E, portanto, não há probabilidade alguma dela ser encontrada fora da mesma. E se a partícula não pode estar fora da caixa, a função de onda, na verdade, o quadrado do módulo da função de onda que descreve esta região deve ser zero. Se nós fizermos a mesma análise para a região 3, encontraremos o mesmo resultado. Ou seja, como a probabilidade de encontrar a partícula fora da caixa é nula, πc3 deve também ser nula. Bem, tendo determinado πc1 e πc3, vejamos como é πc2, ou seja, a parte da função de onda que descreve a região do espaço compreendida entre 0 e A, ou seja, o interior da caixa. Da mesma forma, nós iniciamos com a equação de Schrödinger, reconhecendo que no correspondente espaço o potencial é nulo. Substituímos o potencial por seu valor nulo e agregamos as constantes, obtendo assim uma equação diferencial linear homogênea. O que essa equação nos mostra é que a derivada segunda de πc2 deve resultar na própria função multiplicada por um conjunto de constantes. Isto significa que πc2 deve ser uma função seno, cosseno ou exponencial. Nós podemos então tentativamente propor que πc2 é igual a e elevado a sx, em que s é uma constante a ser determinada,
e então substituí-la na equação diferencial. A derivada segunda de e elevado a sx é s ao quadrado e sx. Nós dividimos ambos os membros dessa igualdade por ex e então determinamos que S é igual a mais ou menos raiz de menos 2, que multiplica m, a massa da partícula, a energia, vezes h cortado elevado a menos 1. Nós podemos então extrair o menos 1 do radicando e encontramos então dois resultados para π2. E elevado ao argumento positivo e E elevado ao argumento negativo. Ambas as funções satisfazem sim a equação diferencial para π2. Pode ser mostrado que quando duas funções satisfazem uma equação diferencial, a solução completa é justamente uma combinação linear dessas duas funções em que C1 e C2 são constantes que ainda precisam ser determinadas. Essas funções, então, podem ser expandidas com a relação trigonométrica de Euler, a primeira como cosseno mais i seno, enquanto que a segunda como cosseno menos i seno. Nós substituímos essas duas expressões para π2, reunimos os termos de cosseno e seno e obtemos esta expressão para π2. Ora, se C1 e C2 são constantes, a combinação de C1 e C2 também será uma constante. Então, nós substituímos C1 mais C2 por uma outra constante A e IC1 menos IC2 por uma outra constante B. Certamente, o problema ainda não está resolvido, desde que A e B necessitam ser determinados. Bem, as constantes A e B são determinadas através das condições de contorno. Condições de contorno são importantíssimas na mecânica quântica e se referem aos requisitos que uma função deve atender para ser uma função de onda aceitável. Para o modelo da partícula na caixa, embora nós tenhamos fragmentado o sistema em 3 regiões, nós apenas o fizemos por conveniência operacional. A função de onda que descreve o sistema é uma única, e já vimos previamente que uma função de onda, para ser aceitável, deve ser contínua em todo o seu domínio espacial. Se, como nós vimos previamente, que π1 é zero para todo valor de x menor que zero, para que a função de onda do sistema seja contínua, π2 deve também ser zero em x igual a zero. Formalmente, nós dizemos que o limite de π1 quando x tende a zero tem que ser igual ao limite de π2 quando x tende a zero, que tem que ser igual a zero. Ou seja, quando em π2 x for igual a zero, a função de onda deve ser também zero. Ou ainda, essa restrição garante a condição de contorno que a função de onda deva ser contínua em x igual a zero. Esse requerimento é atendido sem nenhum problema pela função seno, uma vez que o seu argumento é zero e seno de zero é zero. Mas o mesmo não ocorre com a função cosseno. Embora o seu argumento seja zero, o cosseno de zero é 1. Assim, para que essa condição matemática seja satisfeita, ou que é equivalente à condição física de que a função de onda seja contínua em x igual a zero, a constante A deve ser necessariamente zero. Assim, π2 torna-se uma função apenas senoidal. Mas, por óbvio, que o problema não está resolvido, pois a constante B ainda deve ser determinada. E para tal, nós novamente evocamos o atendimento às condições de contorno. E mais uma vez nos referimos à necessidade da função de onda ser contínua, mas agora em x igual a A. Se π3 é nula para todo valor de x maior do que A, então π2 deve ter valor nulo em x igual a A. Formalmente, nós dizemos que
o limite de π2 em x tendendo a A tem que ser igual ao limite de π3 de x tendendo a A, que deve ser zero. Então, para garantirmos que a função de onda seja contínua, quando x for igual a A, π2 deve ser zero. Para que essa condição seja obedecida, há duas possibilidades. Uma é que b seja igual a zero, mas se b for igual a zero, a função de onda será zero. E isso não é um resultado razoável, desde que nós sabemos que a partícula está dentro da caixa. E, portanto, a função de onda dentro da caixa não pode ser zero. A outra possibilidade é que o termo seno seja zero. Mas veja que isso só ocorre quando o argumento do seno for igual a mais ou menos nπ, em que n é um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, se o argumento do seno assumir o valor de um número inteiro de π, esta condição que garante a continuidade da função de onda para x igual a A é obedecida. Em realidade, n igual a zero também satisfaz essa condição, mas nós veremos mais adiante que o valor de zero não é um valor aceitável para a partícula na caixa. Mas o que é importante destacar é que essa expressão relaciona quantidades conhecidas como a massa da partícula, a constante de Planck, o comprimento da caixa e n como um número inteiro, com a energia da partícula, que é uma quantidade desconhecida. Assim, se nós rearranjarmos essa expressão, nós encontraremos a energia como uma função de n, constante de Planck, massa da partícula e o comprimento da caixa. O que é importante destacar aqui é que a partícula não pode ter qualquer valor de energia total, nesse caso energia cinética, porque a energia potencial é nula. Ela apenas pode exibir valores de energia para os quais n é um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Em outras palavras, a energia da partícula na caixa é quantizada. Em particular, n é chamado de número quântico. Nós analisaremos as implicações dessa expressão mais à frente. Por ora, observe que foram as condições de contorno que conduziram à quantização. Bem, nós queríamos determinar π2, a função de onda que descreve a partícula no interior da caixa, e encontramos a energia. Ok, mas como é então a função de onda? Bem, nós vimos que para que a função de onda fosse contínua em x igual a A, essa condição deveria ser satisfeita. Nós então dividimos os dois lados por A e então substituímos este termo aqui por nπ sobre A. E dessa forma, temos a função de onda também em função do número quântico n. No entanto, para determinar π2, devemos ainda encontrar o valor da constante b. E isso é feito explorando a condição de normalização. Se a partícula está dentro da caixa, e esse é o caso, a probabilidade de encontrá-la em todo o espaço da caixa é de 100%. Portanto, nós integramos em todo o espaço o quadrado do módulo da função de onda e igualamos a 1. E dessa equação, nós descobrimos então que b é igual à raiz quadrada de 2 sobre a. Uma vez que nós determinamos a constante de normalização, nós a substituímos na função de onda e obtemos assim as soluções da partícula na caixa. Ou seja, as soluções da partícula na caixa é dado por raiz de 2 dividido pelo comprimento da caixa, seno de nπ dividido por A, em que n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Em resumo, quando falamos de solução para a partícula na caixa, estamos, na verdade, falando de soluções, infinitas soluções, uma para cada valor de n. E para cada solução está associado uma correspondente energia. Assim, quando n for igual a 1, nós temos π1, que é a função de onda para o estado fundamental da partícula na caixa, cuja energia
é 1 ao quadrado, h ao quadrado, 8ma ao quadrado. O primeiro estado excitado é Psi2, em que n é igual a 2, e a correspondente energia é 2 ao quadrado, h ao quadrado, 8ma ao quadrado, e assim por diante. Ou seja, temos infinitas soluções, e cada solução a sua correspondente energia. Embora estejamos falando de infinitas soluções e infinitos valores de energia, não estamos falando de qualquer solução e qualquer valor de energia. As soluções e os valores de energias permitidos são aqueles para os quais n é um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Ainda, cada solução é uma autofunção do operador hamiltoniano da partícula na caixa, e a respectiva energia é o correspondente autovalor. Para consolidar essas ideias, tracemos o caminho inverso. Comprove explicitamente que essas funções são autofunções do operador energia para a partícula na caixa e que os correspondentes autovalores são dados por essa expressão. Nós começamos então pela equação de Schrödinger, substituímos Psi pela solução que acabamos de encontrar. A derivada de nπx sobre a é cosseno de nπx sobre a multiplicada por nπ sobre a. A derivada de cosseno de nπx sobre a é menos seno de nπx sobre a multiplicado por nπ sobre a. E, reagrupando as constantes, observamos que raiz de 2 sobre a seno de nπx sobre a é sim uma autofunção e que a energia corresponde ao autovalor n quadrado, h quadrado, 8ma ao quadrado. Os gráficos de algumas soluções para a partícula na caixa são mostrados no slide. Para n igual a 1, 2 e 3. Aqui são também apresentados os correspondentes gráficos para Psi quadrado, para as mesmas funções de onda. Como nós já vimos anteriormente, Psi quadrado, segundo a interpretação de Born da função de onda, corresponde à densidade de probabilidade. Portanto, se o estado da partícula for o de menor energia, isto é, n igual a 1, haverá uma maior probabilidade de encontrar a partícula no centro da caixa. Por outro lado, se o estado da partícula corresponder ao primeiro estado excitado, ou seja, para n igual a 2, será mais provável encontrar a partícula em 1/4 e 3/4 do comprimento da caixa. E assim por diante. É importante destacar que essa distribuição probabilística diverge do resultado previsto pela mecânica clássica, pois, classicamente, se a partícula tem uma energia constante, como é o caso, a sua velocidade também é constante, de modo que deveríamos esperar que a partícula passasse igual tempo em cada ponto do espaço no interior da caixa. Ou seja, segundo a mecânica clássica, a partícula tem igual probabilidade de se encontrar em qualquer ponto da caixa. A gente observa também que para n maior do que 1, a função de onda ela passa pelo zero, como aqui em n2, aqui e aqui em n3 e assim por diante. Esses pontos são chamados de nós, e neles a probabilidade de se encontrar a partícula é nula. O número de nós depende do estado da partícula e é sempre dado por n-1, que n é o número quântico. Então, quando n for 2, nós temos um nó. Quando n for 3, temos 2 nós. Quando n for 4, teremos 3 nós e assim por diante. Aqui é oportuno introduzir o princípio da correspondência. Veja, aqui temos Psi quadrado para n igual a 2. Isto significa que a maior probabilidade de encontrar a partícula é neste ponto e neste ponto. Para n igual a 5, as maiores probabilidades são aqui, aqui, aqui e assim por diante. Mas veja que quando o valor de n é elevado, a densidade de probabilidade preconiza igual probabilidade de se encontrar a partícula em cada ponto do espaço, em conformidade com o que é previsto pela mecânica clássica. Portanto,
O princípio da correspondência diz que, em energias suficientemente altas, a mecânica quântica e a mecânica clássica se reconciliam. Ou ainda, que a mecânica clássica surge da mecânica quântica quando números quânticos elevados são alcançados. Nós veremos ainda vários exemplos do princípio da correspondência ao longo do curso. Bem, e com respeito às energias, nós vimos que, na verdade, há infinitas soluções para a partícula na caixa. A cada solução está associado uma energia, que também depende de n, em que n é um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Esses valores de energia são chamados de energias permitidas. E um diagrama desses níveis permitidos é apresentado nessa figura. Mais uma vez, uma partícula confinada não pode ter qualquer energia. A partícula pode ter essa energia quando estiver no estado fundamental, esta quando estiver no primeiro estado excitado, no segundo estado excitado e assim por diante. Veja que aqui há outro desacordo com a mecânica clássica, pois esta não coloca nenhuma restrição à energia da partícula. Classicamente, a partícula poderia ter qualquer valor de energia. Observe também que, como a energia depende de n ao quadrado, a diferença entre os níveis permitidos aumenta à medida que o número quântico aumenta. É interessante ver como todas essas ideias estão relacionadas. Se nós olharmos para as soluções da partícula na caixa, por exemplo, para π1, π2 e π3, vamos ver que cada solução está associada a um número inteiro de meias ondas senoidais. Por exemplo, para n igual a 1, nós temos meia onda senoidal. Para n igual a 2, nós temos uma meia onda e outra, ou seja, temos duas meias ondas. Para n igual a 3, temos três meias ondas, uma, duas e três. Portanto, o comprimento de onda é 2A sobre n, em que A é o comprimento da caixa. Veja, para n igual a 1, o comprimento de onda é 2A. Claro, se meia onda é A, por óbvio, a onda completa será 2A. Para n igual a 2, o comprimento de onda será A. Sim, meia onda mais meia onda, uma onda completa. Então, o comprimento é A. E assim por diante. Nós, então, relembramos da relação de de Broglie, que relaciona o momento da partícula com seu comprimento de onda. Ora, se o comprimento de onda é 2A sobre n, o momento é igual, então, a nh dividido por 2A. Nós já vimos anteriormente que a energia cinética expressa em função do momento é momento ao quadrado dividido por 2m. Se nós então multiplicarmos 2m por momento ao quadrado, ou seja, n ao quadrado, h ao quadrado, 4 vezes a ao quadrado, nós encontraremos também o alto valor da partícula na caixa. Veja que, claro, há uma relação entre o comprimento de onda e a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior o momento e, portanto, maior a energia. Assim, quando passamos de N1 para N2 para N3, observamos que há uma concomitante diminuição do comprimento de onda e, portanto, o aumento da energia. Similar análise pode ser feita observando-se o operador energia cinética. Este operador depende explicitamente da segunda derivada, e nós sabemos do cálculo que a segunda derivada está associada à curvatura da função. Assim, à medida que o comprimento de onda diminui, a curvatura da função aumenta e, portanto, a energia cinética também aumenta. Frequentemente, nós estamos interessados na diferença de energia entre dois níveis adjacentes e é, portanto, importante saber qual que é a dependência da diferença de energia entre dois níveis adjacentes com a massa e a dimensão da caixa.
Nós então calculamos genericamente a diferença de energia entre dois níveis quaisquer, ou seja, a diferença de energia entre o nível N e o nível N mais 1. Expressamos então a energia do nível N mais 1 menos a energia do nível N e encontramos que a variação da energia entre dois níveis adjacentes é igual a 2n mais 1 multiplicado por h² dividido por 2m ao quadrado. Ou seja, a diferença de energia entre dois níveis adjacentes é inversamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do comprimento da caixa. Assim, ΔE entre dois níveis adjacentes quaisquer diminui com o quadrado do comprimento da caixa. Quanto mais confinada estiver a partícula, ou seja, quanto menor for a dimensão da caixa, mais espaçados estarão os níveis adjacentes permitidos. Por outro lado, se aumentarmos o tamanho da caixa, os níveis energéticos se aproximam. E se extrapolarmos para uma dimensão infinita, a separação entre os níveis permitidos desaparece, mostrando assim que as energias quantizadas estão fortemente associadas ao confinamento espacial. Outro sim, a diferença de energia entre dois níveis permitidos é inversamente proporcional à massa. Isso revela que para corpos macroscópicos em que m é grande, os níveis estão tão proximamente empacotados que acaba por corresponder a um contínuo de níveis acessíveis em conformidade com a mecânica clássica. Quando nós estávamos buscando as soluções para a partícula na caixa, nós vimos que para que a função de onda fosse contínua em x igual a A, o argumento do seno deveria ser igual a nπ, em que n fosse igual a um número inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Em realidade, o número zero também atende a este requerimento. Todavia, eu adiantei que zero não era um número aceitável para n. Vamos ver o porquê. Há várias formas de fazê-lo. Bem, como o valor de n igual a zero satisfaz o requerimento de que a função de onda seja contínua para x igual a A, vamos inicialmente considerá-lo aceitável. Nesse caso, como sabemos, a energia depende de n, de forma que a energia seria zero. Ok, mas se a energia é zero, como seria a função de onda? Nós partimos, então, da equação diferencial para π2, que é justamente a função de onda que descreve a região do sistema de 0 a A, e substituímos E pelo valor de zero. Como esse termo aqui é uma constante, isso significa que a segunda derivada da função de onda tem que ser igual a zero. Mas lembre-se, nós queremos determinar a função de onda. Saber que a sua segunda derivada é zero significa que a primeira derivada é uma constante. E se a primeira derivada é uma constante, a função de onda vai ser, então, a constante multiplicada por x mais d. Claro, se derivarmos essa função uma vez, vamos encontrar o valor de c, que é uma constante, e se derivarmos a constante novamente, vamos encontrar o valor de zero. Ok, então, se n for igual a zero, a energia vai ser igual a zero, e a função de onda correspondente será cx mais d. Ok, mas nós precisamos ver agora se essa função cx mais d respeita as condições de contorno do problema. E as condições de contorno são as mesmas que nós vimos anteriormente, claro. Ou seja, essa função de onda ela tem que assumir o valor de zero quando x for zero, para que a função de onda seja contínua, como nós vimos anteriormente. Ora, pegamos então essa função e vemos quando que para x igual a zero, a função será zero. Só existe uma possibilidade, se d for zero. E dessa forma, a função resultante que atenda a esta condição de contorno vai ser apenas cx. Mas nós precisamos atender a um outro requerimento.
o de que a função de onda em x igual a A seja zero. Ora, se x for igual a A única forma da função de onda ser zero é que C seja igual a zero. E como consequência do atendimento a essas duas condições de contorno, que garante a continuidade da função de onda, psi será zero. Ou seja, se n for igual a zero, a função de onda será zero. E isso é um grande contrassenso, porque nós sabemos que a partícula está dentro da caixa. E se a partícula está dentro da caixa, psi não pode ser zero. Uma forma alternativa de mostrar por que n não pode ser zero é através do princípio da incerteza de Heisenberg. O que ocorre é que se n for igual a zero, o princípio de incerteza de Heisenberg seria violado. Veja, nós sabemos que o produto das incertezas momento e posição tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Mas veja, se a partícula está dentro da caixa, a incerteza não pode ser maior do que A. Se nós substituirmos o ΔX por A, teremos que ΔP tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2A. Ou seja, a incerteza no momento deveria ser maior ou igual a h cortado sobre 2A. Mas, se n for igual a zero, a energia é igual a zero. E se a energia é igual a zero, o momento é igual a zero. E se nós soubermos que o momento é igual a zero, não há nenhuma incerteza na determinação do momento. Portanto, ΔP é zero. E assim, não é maior do que h cortado sobre 2A. Portanto, se n for igual a zero, o princípio da incerteza de Heisenberg é violado. Uma outra forma de compreendermos por que a energia não pode ser zero e, portanto, n não pode ser zero, é mais uma vez nos recorrendo ao operador energia cinética. Nós vimos há instantes que uma vez que o operador energia cinética se baseia na segunda derivada, isto significa que há uma relação direta entre a curvatura da função e a energia. Ora, se a partícula ela está aqui dentro, então a função de onda não pode ser zero de acordo com a interpretação de Born da função de onda. Por outro lado, para que a função seja contínua, é necessário que a função de onda seja 0 em x igual a 0 e 0 em x igual a A. Esses dois requerimentos, ou seja, que a função de onda dentro da caixa seja finita e que seja zero nas suas extremidades, implica a existência da curvatura e, portanto, um valor finito para a segunda derivada e, como consequência, de energia. Bem, como nós vimos que n não pode ser zero, a menor energia possível para o sistema partícula na caixa ocorre quando n é igual a 1. Essa é a menor energia possível. Nós dizemos que é uma energia irremovível e a denominamos energia do ponto zero. Assim, uma partícula confinada nunca tem energia zero. Ela tem uma energia mínima, que é a energia do ponto zero. A partícula continua a movimentar-se, mesmo na temperatura do zero absoluto. Por quê? Porque ela tem uma energia, nesse caso apenas cinética, porque como sabemos a energia potencial é nula, que é dado por 1 ao quadrado, h ao quadrado, 8ma ao quadrado, que é a energia do ponto zero. Se a energia é zero, o princípio de incerteza de Heisenberg seria violado, como a gente acabou de ver. Então, a menor energia para esse sistema é quando n é igual a 1, e a essa energia mínima, que é uma energia irremovível, nós denominamos de energia do ponto zero. Em geral, uma energia finita do ponto zero é encontrada em qualquer sistema que tenha restrição para o movimento em qualquer coordenada, okay? Que é uma energia diferente de zero. A energia do ponto zero vai aparecer na maior parte dos sistemas que nós vamos encontrar ao longo do curso. Bem, como já vimos anteriormente, autofunções de um operador hermitiano são ortogonais entre si. Assim, as soluções da partícula na caixa, que são autofunções do operador energia cinética, que é, claro, um operador hermitiano, ou seja, a integral do produto de quaisquer autofunções da partícula na caixa é igual a zero. A gente pode ver aqui à direita
quando m é 1 e n é 3. Então, nós temos aqui a função de onda π1 e esta daqui é a função de onda π3. O produto de π1 e π3 é justamente essa função em verde. A integral desse produto corresponde a essa e essa área positiva, que equivale a essa negativa. Portanto, resultando em uma área líquida de zero. Na introdução desse vídeo, eu havia comentado que o modelo da partícula na caixa pode ser utilizado para se explorar as propriedades espectroscópicas de moléculas conjugadas. Isso porque os elétrons π de uma conjugação estão deslocalizados e, em alguma extensão, se comportam como uma partícula em uma caixa molecular que compreende todo o sistema π. Ou seja, nessa aproximação, nós consideramos apenas os elétrons π, pois esses têm um comportamento em alguma extensão livre que permite associá-los a partículas na caixa. Então vejamos, beta-carotenos são polienos altamente conjugados, encontrados em vários vegetais. O composto mais simples da série, o beta-caroteno, tem uma absorção máxima de luz em 480 nanômetros. Se essa transição corresponde a uma transição de um elétron em um sistema do tipo partícula na caixa, de n igual a 11 a n igual a 12, qual o comprimento aproximado da caixa molecular? Ou seja, esse problema nos permite, a partir de um dado espectroscópico, que é a absorção máxima em 480 nanômetros, determinar a dimensão da molécula, que em grande extensão é determinada pela dimensão do sistema π, daqui até aqui. Os níveis de energia permitidos para a partícula na caixa estão associados aos níveis eletrônicos dos elétrons π da molécula. Nesse problema, nós podemos ainda fazer a seguinte inferência. Veja que o sistema π é constituído por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 átomos de carbono. Nós sabemos que cada carbono contribui com um elétron π para a conjugação, de forma que nessa molécula nós temos 22 elétrons π. Nós podemos, então, assumir que esses 22 elétrons π estão alocados em níveis eletrônicos como aqueles existentes no modelo da partícula na caixa. Se nós considerarmos ainda a regra de Hund, que nós veremos mais adiante no curso, de que cada nível eletrônico não pode acomodar mais que 2 elétrons, então esperamos que os 22 elétrons sejam acomodados em 11 níveis eletrônicos. Assim, a transição de N11 a N12 estaria associada à transição de um elétron entre o HOMO, que é o orbital molecular ocupado de mais alta energia, ao LUMO, que é o orbital molecular não ocupado de menor energia. Então vejamos, nós consideramos que a dimensão da molécula é a dimensão do sistema π. E o sistema π é a dimensão do modelo da partícula na caixa. Nós então equacionamos o problema e sabemos que para que um elétron seja excitado do nível 11 para o nível 12, a energia da radiação eletromagnética incidente deve corresponder exatamente a essa diferença. Então, nós igualamos a energia da radiação eletromagnética com a diferença entre as energias do nível 12 e o nível 11. Reunimos estes dois termos e, como nós estamos interessados na dimensão da molécula, que neste caso está sendo aproximada para a dimensão do sistema π, nós isolamos a variável A. Considerando então que a frequência é dada pelo
inverso do comprimento de onda multiplicado pela constante da velocidade, e rearranjando a equação, nós encontramos que A, que é a dimensão da caixa, e nesse caso a dimensão da molécula, é dado pela raiz de 23H, comprimento de onda da radiação incidente, dividido por 8m, em que m é a massa de apenas um elétron, que é o elétron que é excitado, multiplicado pela constante de velocidade. Substituindo então pelos correspondentes valores numéricos, comprimento de onda da radiação incidente, a massa do elétron, constante de Planck, os fatores de conversão, nós então encontramos que a dimensão da molécula é de 1,83 nanômetros ou 18,3 angstrom. Veja então que, utilizando um dado espectroscópico trivial associado ao modelo da partícula na caixa, nós estivemos aptos a determinar um parâmetro molecular importante, que é o tamanho de uma molécula. É isso aí.